Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui já se inscreva aí embaixo, deixa o like e não esquece de me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Hoje teremos seleção brasileira, né? Mas os treinamentos do São Paulo não param, foco total na quinta que vem, quando o São Paulo entra em campo contra a equipe do Vasco, último jogo antes da paralisação do Mundial pelo Campeonato Brasileiro, que ontem tivemos uma rodada, né? Tivemos Botafogo vencendo em casa o Ceará por 3-2, foi um grande jogo, né? A equipe do Botafogo se encaixando, fazendo contratações, o Ceará fazendo um bom campeonato aí, na minha opinião, na parte de cima ali da tabela. E agora o São Paulo segue as movimentações também nos bastidores. Primeiramente a gente vai falar sobre o nome forte dos últimos dias, o atacante Carlos Vinícius, ele que terminou o seu contrato com a equipe do Fulham da Inglaterra e está livre no mercado. Galera, uma informação importantíssima sobre o Carlos é que ele jogou junto com o Lucas Moura lá no Tottenham e o Lucas pode ser um grande triunfo do São Paulo para conseguir aí concretizar a negociação. Os dois viraram muito amigos, né, na passagem pela equipe londrina e o Lucas está em tratativas com o Carlos Vinícius, assim como o Caleri chamou o Lucas Moura, assim como outros jogadores que são amigos, sempre conversam aí, né, quando chega uma proposta e os jogadores podem ajudar. Então o Carlos Vinícius pode fazer valer essa amizade aí para vir e ser o grande atacante da equipe São Paulina. Hoje essa negociação é vista como difícil, obviamente por fatores financeiros. A gente já está acostumado com isso, a gente já sabe disso. O São Paulo viu outros clubes do futebol brasileiro fazerem aí contatos com o jogador que é um grande camisa 9, né, com passagens de sucesso por grandes clubes do futebol europeu. Aos 30 anos de idade encerrou o seu contrato com o Fulham, acabou não tendo muitas oportunidades nesta última temporada, né? Foram apenas 4 partidas, né? Os atacantes do Fulham vieram muito bem, o Rodrigo Muniz, também aí o Raul Jimenez, e eu quero saber a sua opinião sobre o Carlos Vinícius. Galera, outra informação importante também é que o São Paulo está analisando a situação do lateral direito Mike, do Palmeiras. Ele está há muito tempo por lá, teve passagem também pelo Cruzeiro. O contrato dele se encerra ao término dessa temporada de 2025. É um contrato já longo, né? O Mike já está há bons anos aí na equipe do Palmeiras, encerra em dezembro e agora a partir do mês de julho ele pode assinar um pré-contrato e chegar para o ano que vem de graça. Ele hoje tem 32 anos de idade e como a renovação com o Palmeiras não está avançando, Santos e São Paulo estão de olho aí na contratação do lateral direito, né, rapaziada? São Paulo que pode e vai perder o Igor Vinícius, o Santos que está negociando aí o Léo Godoy, então estão em busca aí de laterais direitos no mercado. E os dois, né, colocaram o Mike no radar. O Mike é um lateral bom, um lateral ofensivo, muitas das vezes até fez uma dobradinha ali, jogando até como ponta, né, com o Abel Ferreira. É um jogador com uma idade avançada? É um jogador com uma idade avançada, né? Tá prestes aí, daqui a pouco, a completar 33 anos de idade, mas eu acho um bom lateral. Faria esse investimento? Aí eu já não sei, rapaziada. Eu não sei se eu faria esse investimento no Mike, apesar de achar um lateral interessante, né? Mas vamos aguardar aí maiores informações, né, rapaziada? Vamos aguardar maiores informações. O nosso papel aqui é sempre noticiar vocês do São Paulo, noticiar os jogadores que estão aí no radar do nosso clube. Então a gente trouxe a informação aí sobre o Mike. E agora eu quero conversar com vocês sobre uma oportunidade de mercado, galera. A gente está acompanhando aí nos últimos dias as movimentações lá no Vasco da Gama e o Léo Jardim é o nome hoje mais comentado. Ele também tem contrato somente até dezembro deste ano. Mesma situação do Mike, daqui a pouco pode assinar aí um pré-contrato com qualquer equipe. E o Léo Jardim pediu um salário altíssimo, né? Isso o Vasco, né, que acabou dizendo, né, que era um salário fora da realidade do clube. O Vasco ofereceu um salário de R$1 milhão por mês, o que já faria o Léo Jardim o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro, né? Só para efeito comparativo, ele recebe mais que goleiros renomados, né, que estão aqui no Brasil, como o próprio Rafael do São Paulo, Cássio no Cruzeiro, o Everton na equipe do Palmeiras, o próprio Rossi está muito bem aí na equipe do Flamengo, o Everson que já está aí há um bom tempo
no Atlético Mineiro e o Léo Jardim recusou a quarta proposta do Vasco e a situação tá ficando um pouquinho complicada. Ontem, inclusive, foi emitida uma nota oficial aí da torcida vascaína, né, dizendo que ninguém é maior que o clube, se ele quiser ficar, ele vai ser muito bem-vindo, mas se não quiser ficar, a situação tem que ser definida logo, que não sei o quê. E eu quero saber de vocês, rapaziada. O Léo Jardim é uma oportunidade boa de mercado e tem apenas 30 anos de idade, não é aquele goleiro com uma idade um pouco mais avançada. Só para vocês saberem, né? Para quem não tem essa informação, o Rafael tem 35. Hoje vive um grande momento, mas como eu falei para vocês, o Léo Jardim para mim seria uma oportunidade de mercado. Chegaria com um salário altíssimo. Eu quero saber de vocês aí, se vocês fariam este investimento, né? Vocês iriam atrás aí do Léo Jardim para fechar a contratação, ou vocês acham que o São Paulo tá bem servido aí com o Rafael? Pelo que eu acompanhei, o Fluminense já iniciou aí algumas tratativas tentando, né, sondar a situação para caso o Jardim realmente não fique no Vasco, tente fechar a sua contratação. Então, como eu falei, o São Paulo não está ativo, né, neste momento para esta negociação, mas é uma oportunidade de mercado, e oportunidade de mercado a gente tem que ficar, sempre de olho nelas, né? Não, rapaziada, é nessas que o São Paulo tá fechando as contratações, jogadores livres, jogadores por empréstimo. São Paulo esperou aí o Carlos Vinícius encerrar sua passagem no Fulham, então por que não esperar a passagem do Léo Jardim se encerrar na equipe do Vasco? Eu acho o Léo Jardim hoje um grande goleiro, merecidamente para mim, inclusive, uma convocação, né? Um goleiro de altíssimo nível, 30 anos de idade, né? Para goleiro ainda tem muita lenha para queimar. Eu sei que nem todos os goleiros são como o Fábio, né? Mas a gente tá vendo aí o Fábio com 44 brilhando na equipe do Fluminense, né, rapaziada? Então, o Rafael com 35 tá jogando muito também recentemente aí no São Paulo. Então, eu acho que sim, o Léo Jardim seria uma contratação interessante, seria uma boa oportunidade de mercado pra gente aproveitar aí, quem sabe nestes próximos momentos. Vamos ficar atento, né? Vamos ficar atento aí a toda essa situação, como é que vai ser definida, né? Se ele vai realmente renovar, se ele não vai renovar, mas o negócio tá ficando feio lá e a situação ainda não tem uma definição. Galera, São Paulo segue as tratativas com esses jogadores que a gente falou, segue os treinamentos também, né, pro próximo jogo, que como eu disse para vocês, somente no dia 12, né, na quinta-feira que vem, contra a equipe do Vasco, teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro antes dessa paralisação do Mundial. Hoje tem jogo do Brasil, jogo complicadíssimo fora de casa contra a seleção do Equador. O Arboleda não está presente, né? Poderia ser um jogador aí importante na seleção, mas depois daquele episódio que ele teve lá nos Estados Unidos, ele não voltou a ser mais convocado, né? A seleção equatoriana tem, para mim, dois grandes zagueiros e que estão entre os melhores do mundo, né? O Encapié do Bayer Leverkusen, que na última temporada foi campeão alemão, e o Pátio, né? O Pátio acabou de ser campeão titular da equipe do PSG na Champions League. Então, acabou perdendo um pouquinho de espaço aí o Arboleda. Neste momento temos aí Ferrarese convocado, né? Então, rapaziada, vamos ficar de olho aí nas eliminatórias enquanto não chega, né, os jogos do São Paulo e, obviamente, ficando também de olho, né, nas negociações que a janela de transferências podem trazer para o São Paulo. Eu sempre disse para vocês, nesses últimos dias principalmente, né, que vão sair jogadores e também vão chegar jogadores. Essa janela de transferências vai modificar um pouquinho o elenco, vai ter novidades, sim, tanto de chegada, tanto de saída. Se não for o Carlos Vinícius, o São Paulo vai em busca de um outro atacante, né? Hoje é o plano A, hoje é o plano assim que o São Paulo quer com muita força trazer o Carlos, mas sabendo aí também da dificuldade. Mas o São Paulo busca também um meio-campista, rapaziada. Exatamente, um meio-campista polivalente pode chegar aí no São Paulo pro decorrer da temporada, né? Nós temos aí muitos meio-campistas, né? O próprio Oscar, que faz a função de armador, o Alves, que também faz essa função, recuado mais um pouquinho, tem o Paulo Maia, Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio, Luiz Gustavo, tem o Luan, né, que fica nessa indefinição que a gente falou para vocês ontem, mas o São Paulo busca um meio-campista polivalente nesta próxima janela de transferências que está aí a pleno vapor. Hoje os clubes estão começando a se movimentar, hein? Tô vendo aí o Botafogo interessado em grandes jogadores. O Botafogo pode fazer história nesta janela, né? Contratando jogadores de altíssimo nível, né? Pelo que eu acompanhei aí, o Arthur Cabral tá fechado, Joaquim Correa, argentino, tá em tratativas. Agora até o Jovic, ex-jogador do Real Madrid e tá atualmente na equipe do Milan, apenas aos 27 anos de idade, né? A gente estava acostumado com os jogadores vindo para cá um pouquinho mais velho, né? E o Jovic com 27 anos em tratativas com o Botafogo. Então a gente está acompanhando aí que os clubes brasileiros estão se reforçando. Então São Paulo não pode ficar para trás. O Flamengo já foi buscar o Carrascal aí, ex-jogador da equipe do River Plate, jogador de seleção colombiana.
Então, os clubes estão dando passo gigante para disputar as competições com a gente, então a gente não pode ficar para trás. A situação financeira é muito crítica, a gente sabe disso, mas não dá para a gente encarar o São Paulo. Já pensou o ataque do Botafogo ali, Jovic, Joaquim Correia, e a gente sem trazer ninguém, né, rapaziada? Então, o São Paulo tem que acordar para a vida aí, reforçar esse elenco, qualificar esse elenco, que também é muito importante. Fechado? Então, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo. Todo mundo que está nos acompanhando, deixa o like no vídeo, os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!